Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! E hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos. Vamos lá então? Preparadinhos? Isso aí! Pronomes relativos é uma classe, né, de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Então, o pronome relativo, ele vai vir unindo duas orações. E ao mesmo tempo que ele está unindo duas orações, ele está substituindo um termo da oração anterior. Ele se refere a esse termo e ele substitui esse termo. Bom, quais são os tipos? Ou melhor, antes de ver os tipos, vamos ver na prática isso que eu acabei de falar. Olha a frase: nós conhecemos o professor. O professor morreu. Imagine alguém escrevendo isso. Nós conhecemos o professor morreu. Tá vendo a repetição? Uma repetição desnecessária. E eu posso evitar essa repetição colocando o pronome relativo. Olha a construção que eu tenho aqui. Nós conhecemos o professor que morreu. Vamos ver a característica do pronome relativo? Ele está unindo duas orações. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Cada verbo indica uma oração, eu tenho duas orações. Se eu fosse separar, seria assim: nós conhecemos o professor, que morreu. E o que aqui, ele está no lugar de professor. Tá vendo? E por isso ele é chamado de pronome relativo. Como se pode perceber, o que nessa frase está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração com a primeira. Relacionando aqui, entendam por amarrando, costurando, unindo a primeira com a segunda com a primeira oração. Nas orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, são sempre ligadas por pronomes relativos. Eu vou colocar aqui no link da descrição a aula que eu falo sobre orações subordinadas adjetivas. É bem interessante, gostaria que vocês assistissem. Beleza? Sigam comigo. Os pronomes relativos são os seguintes. Nós temos os variáveis e os invariáveis. Quais são os variáveis? Primeiro, o que é variável? É aquele que está sofrendo flexão, mudança de gênero e de número. Tá aqui, ó, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Esses, então, são os pronomes relativos variáveis. E eu tenho os invariáveis. E aí estão eles. O que, quando, equivale a o qual. O qual e as suas flexões. Como assim flexão, Eliana? O qual, a qual, os quais, as quais. Entendido? Então tá. O quem, quando equivale a o qual. E o onde, quando equivale a no qual e as suas flexões. Belezinha? Então, invariáveis que, quem e onde. Aqui estão os pronomes relativos e agora nós vamos ver quando se usa. Quando eu uso quem? Quando eu uso o que? Quando eu uso o onde? O aonde? O donde? Tem diferença? Óbvio que tem. E nós vamos passar por todas essas regras. A primeira fala sobre a regência. E o que está dizendo aqui? Os pronomes relativos virão precedidos de preposição, se a regência assim determinar. Então, antes dele vai aparecer uma preposição se a regência verbal, se a regência nominal, ou assim exigir. Olha lá, este é o pintor a cuja obra me refiro. Vamos ver isso? Cadê os verbos que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho refiro, tá vendo? E tenho eu tenho dois verbos, concordam? Então eu tenho duas orações. Se eu fosse dividir, isso é um pintor, barra, a cuja obra me refiro. Refiro aqui, gente, quem se refere... Bom, primeiro, qual o pronome relativo? Cuja, né? A gente já viu isso. Quem se refere a. Então, observem que antes do cujo, do pronome relativo, apareceu a preposição a. Por quê? Porque a regência do verbo pede. Olha embaixo. Este é o pintor de cuja obra gosto. Amores, quem gosta
de alguma coisa. Antes do pronome relativo, apareceu a preposição. Tranquilinho? Isso aí. O pronome relativo quem, eu sempre vou usar, olha lá, com referência a pessoas. Vamos lá. O pronome relativo quem ocupa, né, o lugar de substantivos que se referem a seres humanos e só se emprega, ouça, precedido de preposição. Então, o quem, ele vai estar sempre substituindo seres humanos, pessoas, e antes dele tem que ter preposição. Exemplo, não conheço o político de quem você nos falou. Olha lá, gente. O quem aqui está fazendo referência a quê? A político. Ser humano, pessoa. Veio agora uma brincadeirinha aqui. Não, mas tudo bem, vamos ficar lá. É um ser humano, é uma pessoa. Mas além de estar se referindo a uma pessoa, observem que antes do pronome relativo está aqui a preposição. Não conheço o político de quem você falou. Tranquilo? Tranquilo, né? O relativo quem pode aparecer sem antecedente, claro, expresso, sendo classificado. Nesse caso, nós classificamos como pronome relativo indefinido. Quem faltou foi advertido. Percebam que ele não está fazendo referência explicitamente ao nome que apareceu na frase, mas a pessoa, o indivíduo que faltou. Então, nós vamos dizer que ele é um pronome relativo, porque ele está fazendo referência indefinido, porque o termo a que ele faz referência não está expresso claramente na frase. Tranquilo? Joia! O pronome relativo que, esse é o universal, esse é o que o brasileiro gosta. Se refere pode se referir tanto à pessoa quanto à coisa. E costuma vir depois de preposição de só uma sílaba. Tem uso frequente na linguagem coloquial, substituindo os demais pronomes relativos. Nós temos uma preferência pelo pronome que nós usamos mais dentro da nossa língua. Mas vamos para a regra. Ele vai substituir, fazer referência. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, mas o legal é que ele sempre, antes dele, venha uma preposição de uma única sílaba. Olha o exemplo. Não conheço o rapaz que saiu. Vamos ver aqui todo o processo da oração? Cadê o verbo? Conheço. Tem outro verbo? Tem. Saiu. 2 verbos, 2 orações. Eu vou separar agora. Não conheço o rapaz, que saiu. Essa é a oração principal. Aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá? Esse que aqui, gente, ele está fazendo referência ao rapaz. Que saiu está como se, por isso que ela é adjetiva, como se estivesse qualificando, dando uma qualidade, especificando que rapaz é esse. Tudo bem? Não é qualquer rapaz, é aquele que saiu. Ok, meus amores? Muito bem. O que? Fazendo referência ao termo anterior, certo? Por isso que é pronome relativo. Olha de baixo. Gostei, verbo. Comprei, outro verbo. Vamos separar? Separei aqui. Isso, no pronome relativo. E o que agora? Fazendo referência ao quê? Vestido. Olha lá. O que? Fazendo referência, substituindo uma pessoa, um ser humano. O que agora? Fazendo referência, substituindo uma coisa. Joia? Lembra que eu falei de uma preposição só? Tá aqui, ó. Eis os ingredientes de que necessitamos. Muito bem. Eis é um verbo, necessitamos é outro verbo. Tá aqui o que, né? Separei ali. Tá aqui o que, fazendo referência a quê? A ingredientes, a coisas. Mas, gente, quem necessita de alguma coisa. Por isso que apareceu esta preposição antes do pronome relativo. Tranquilo? Tem que ficar atento à regência verbal. Segue lá. O pronome relativo que pode ter por antecedente, pode vir antes dele o demonstrativo. O, a, os, as. Como o exemplo que está aqui. Falo o que sinto. Mas nesse caso, o equivale a aquilo. Falo aquilo que sinto. Então, dá para vir um o antes dele, mas eu vou saber se é quando eu conseguir substituir por aquilo e der legal. Ok? Segue lá. 7ª regra. Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual
e flexões. O qual, a qual, os quais, as quais. E aí os exemplos. Aquele é o livro com que trabalho. É trabalho. 2 verbos. Se eu for separar, aquele é o livro, barra, com que trabalho. Certo, meus amores? Olha o pronome que aqui. Repara que antes dele eu tenho o com. Qual é o termo que o que está fazendo referência? Livro, que é o termo que o antecede, certo? No caso aqui, é um objeto, é uma coisa. Mas veja, ele está precedido, antes dele, né? Aparece uma preposição monossilábica, uma única sílaba. Aquela é a senhora para qual trabalho? Cadê o pronome? Ah lá, qual, a qual, certo? Repara agora que antes eu tenho a preposição para. Para, ela não é monossilábica. Por isso que aqui não posso usar o que. Eu tenho que usar a qual. E por que a qual e não o qual? Ou os quais? Porque vai concordar com o nome a que ele está fazendo referência. Senhora, feminino, singular. A qual. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bem. Segue lá. Os pronomes relativos cujo, muita atenção para o cujo. E flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, é um relativo possessivo. Ele só pode ser empregado com a ideia de posse. E ele equivale a do qual, de que e de quem. Essa é a ideia. Deve concordar com a coisa possuída. Então, vai ter o possuidor e a coisa possuída. Ele vai concordar com a coisa possuída. Ele retoma o cujo, o nome precedente. Ele vai fazer uma retomada do nome anterior, sendo sempre seguido de um substantivo com o qual concorda. Então, ele vai concordar agora com o substantivo que vem depois dele, diferente do que acontece com os outros relativos. Você viu o qual, que ele estava lá concordando com a senhora? O cujo ele vai concordar sempre com o substantivo que vem depois dele. Concordância em gênero e número. É empregado na linguagem mais formal, geralmente escrita na linguagem falada, a gente tem essa preferência pelo quê? E não, atenção, não se usa artigo depois desse pronome. Depois desse pronome não pode ter artigo. Apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Olha o cuja ali, tá vendo? Qual é a palavra, o substantivo que vem antes dele, depois dele? Veracidade. Por isso que é cuja. Cuja veracidade. Veracidade é uma palavra feminina, certo? Ele está no lugar de qual palavra? Da palavra anterior. Provas. Provas. Apresentamos provas. As provas, eu não creio na veracidade delas, certo? Então ele está no lugar de provas, mas ele faz a concordância com o substantivo que vem depois dele. Tranquilo? Muito bem. Quero trabalhar mais esta questão aqui, ó. Tô mostrando a palavra que ele faz referência. Olha lá, tá? Aqui a palavra que ele está retomando, que ele está fazendo referência e a concordância dele. Bom, quero trabalhar um pouco mais, como eu disse, vale a pena aqui. A casa cujo telhado desabou é de João. Cujo telhado. Ó, repara, ele, a palavra cujo, tá? Tá fazendo referência à casa. Então, cujo está substituindo a casa, mas não está concordando com ela. Concorda com o substantivo que vem depois dele. Entenderam isso? Então ele vai substituir a casa, porque a casa que teve o telhado desabado, ele está fazendo referência à casa, mas a concordância é com o substantivo que vem depois dele. Aqui eu separei a oração. Oração principal, a casa é de João. Oração subordinada adjetiva, cujo telhado desabou. Tranquilo, meus amores? Certinho. Olha lá a concordância com telhado, por isso cujo e não cuja. Olha o outro. Cuja casa. Mesma coisa. Ó, qual é a palavra que ele está fazendo referência? Família. Mas está concordando com casa, que é o substantivo que vem depois dele. Entendido? Certinho? Certinho. E atenção. Quem gosta, gosta de. Por isso apareceu a preposição, porque a regência assim o pede. Agora, olha lá a outra questão, que depois do pronome, do cujo, não pode ter artigo. Olha o que está acontecendo aqui. Cujo, telhado, né? Ó, cujo, fazendo referência à casa. Concordando com ele? Não, concordando com o substantivo que vem depois dele, telhado.
Mas vocês viram o que aconteceu aqui, ó? Aqui tá certo. E aqui? Aqui tá errado, gente. Não pode ter artigo depois do pronome relativo cujo. É errado a presença desse artigo. Tranquilo? Muito bom. Quanto, quantos, quantas são pronomes relativos quando são precedidos por um antecedente, sempre expresso por um pronome indefinido, como tudo, todo, todas, todas, tanto. Ou seja, para eu usar quanto, quantas e quantos, eu tenho que ter antes um pronome indefinido. Sem a presença do pronome indefinido, eu não posso. Olha lá, comprou tudo quanto viu. Tá vendo? Olha o tudo ali na frente. Tá vendo? Por isso que eu usei o quanto. Tudo quanto viu. Pronome indefinido. Precedido de pronome indefinido. O pronome relativo onde? Ah, meu Deus, isso é um defeito tão grande da língua, dos falantes, né? Nós erramos muito, nós colocamos onde não se deve. Onde eu só posso usar fazendo referência a um lugar fixo. E isso deve ser indicado para um lugar e tem sentido de aproximado, né? Um sentido aproximado de em que e no qual. Olha o exemplo. Este é o país onde habito. O lugar onde. Onde está o livro? No lugar onde ele está. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. E ele pode ser usado sem antecedente. Sempre morei no país onde nasci. Ok? Onde, o lugar onde nasci. Aonde? Aonde já não. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento, tá? E equivale a para onde. Voltei àquele lugar aonde minha mãe me levava quando criança. Levava, e verbos que dão ideia de movimento, por isso que eu uso o aonde. Aonde você vai depois dessa aula? Aonde? Isso aí. A cidade aonde vou, ó, verbo ir, por isso que eu uso o aonde. Onde, lugar fixo. Aonde, com verbos que indicam movimento. E donde? Donde eu uso com verbos que indicam precedência, origem, equivale a de que. Assim, ó, a cidade de onde vim está crescendo muito. O lugar de onde vim, a precedência, vim daquele lugar. Por isso, de onde vim. Tranquilo, né? Muito bem. E com isso, eu encerro essa aula. Só que eu peço a vocês, antes de ir embora, não está inscrito no canal? Se inscreve, curte o vídeo, por favor, tá bem? E faça comentários aqui que eu com certeza vou estar respondendo. Espero vocês na nossa próxima aula.